Glória a Deus. Boa noite, boa noite. Que o Senhor abençoe tua vida, abençoe tua casa. E aí, oi, Érica, você tá bem? Espero que sim. Sá e família, espero que vocês estejam bem também, em nome de Jesus. E você que vê essa gravação, eu também desejo muito que você esteja bem. Falei boa noite porque agora são 8h10 em São Paulo, no dia 17 de dezembro de 2025. Mas eu não faço ideia do momento da vida que você está me vendo. Ó, aqui todo mundo mandou um beijo, abraço. Amém, manda para eles também. Recebe aí esse abraço para você que também está vendo essa gravação. E como eu estava dizendo, eu não sei em que momento que você vai assistir, mas eu tenho uma certeza que o Senhor preparou este momento, essa temporada, para falar ao nosso coração. Então, abre o teu coração, se exponha para as verdades do reino de Deus, que é um reino de paz, de justiça e alegria. E nós vamos falar hoje de uma passagem bíblica extremamente conhecida. Eu tenho quase certeza que mesmo que você, de repente, não tenha o hábito de ler a palavra, é muito, muito provável que essa passagem você conhece. Ela é muito famosa. É a passagem do filho pródigo, que é aquele que a Bíblia conta que existia um pai, esse pai tinha 2 filhos, um deles, e ele simplesmente se levantou e disse para esse pai, eu quero minha herança, vou seguir minha vida, e ele foi para o mundo, e a Bíblia conta que ele se perdeu no caminho, gastou tudo que ele tinha, com nada que fazia sentido, e ele se perdeu, em algum momento ele se arrependeu, voltou, e percebeu que, cara, enquanto eu tô aqui comendo comida de porcos, eu tô comendo o que nenhum ser humano comeria, o meu pai, até os servos do meu pai, tem fartura, tem vida, tem proteção, tem alegria. E aí a Bíblia conta que esse rapaz se arrependeu e voltou para casa, e logo ele à distância, a Bíblia diz que esse pai avistou esse filho e saiu correndo. Logo que ele voltou, abraçou, beijou e falou, vamos celebrar hoje, porque o meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Então, esse texto que a Bíblia narra, ele é muito conhecido, mas a gente sempre fala muito mais dessa pessoa, desse filho que foi. Mas hoje nós vamos fazer um pouco diferente, nós vamos falar do filho que ficou. E aí, talvez esse filho que ficou sou eu e você. Talvez você nunca se afastou da presença de Deus, você não pegou a sua herança da palavra e foi gastar de maneira desmedida. Talvez você, por, independente de como é a tua realidade, não estou falando de uma religião, de ir para a igreja, não estou falando sobre isso, eu estou falando de conhecer a Deus como um pai, mas não necessariamente conhecer de forma íntima, que é o caso desse filho, que ele proferia que era o pai, mas a gente vai olhar ao longo do que a gente vai conversar hoje, que lá no fundo, ele não conhecia Deus realmente como pai. E a gente vai entender isso. Eu quero que você possa acompanhar aqui comigo algumas leituras que elas vão ser muito importantes para a gente entender. O Senhor espera que a gente compreenda a palavra. Ele não espera apenas que a gente tenha algo sensorial, né? As emoções, elas são parte da nossa alma, que é algo que o Senhor nos entregou para viver a nossa vida nessa terra, mas ela não é o todo. O Senhor quer que a gente consiga entender, e a nossa alma, não só as emoções, ela também tem a sede da nossa alma, que são os nossos pensamentos, que é a nossa mente. Ali está o nosso raciocínio. Então, o Senhor espera de nós que o nosso espírito, que é a essência verdadeira dele em nós, que a gente compreenda ali, mas que também a nossa alma faça parte, nossa mente, nossos sentimentos e nossas vontades, a ponto de que a gente consiga governar no espírito sobre isso, sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas vontades. O Senhor espera disso, que o nosso espírito seja capaz de governar. Mas para isso, ele vai pegar com que as revelações que são espirituais também processem e transformem a nossa mente, transformem o nosso raciocínio, mudem nossa forma de pensar, de sentir e, consequentemente, de agir. Então vamos lá? Olha só. Normalmente a parábola do filho pródigo, ela destaca o filho que se afasta. Aqui o foco é o filho mais velho, que permaneceu em casa, mas tinha conflitos no coração, ok? Então vamos ler comigo. Eu quero que você, se você puder, abra a sua Bíblia. É um texto
um pouquinho mais longo, então vai ser legal se você puder acompanhar. Se você tiver dificuldade de conseguir uma Bíblia agora, não tem problema, não precisa, você vai só acompanhar comigo. Mas se você conseguir fácil, de repente, no teu celular, eu quero que você vá lá em Lucas 15, e a gente vai ler do 11 ao 32, ok? Vamos lá, Lucas 15. Opa, pronto. Agora eu vou ler do 11 até o 32, olha só. Depois disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, eu quero parte da herança agora. E o pai então dividiu os seus bens entre os 2 filhos. Poucos dias mais tarde, o filho mais novo juntou tudo que tinha, partiu para um país distante e ali desperdiçou toda a herança que tinha recebido. Vivendo uma vida libertina, quando ele já tinha gastado tudo, houve uma grande fome por todo aquele país e ele começou a passar necessidades. Então ele foi procurar emprego com um dos cidadãos daquele país que o mandou para a sua fazenda para dar de comer aos porcos. Ali, com fome, ele desejava comer até mesmo das alfarrobas, a comida que era dada aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Imagina só, nem isso, ninguém lhe dava nada. Quando ele caiu em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem que tem comida de sobra e eu tô aqui morrendo de fome? Eu vou me levantar, eu irei para a casa de meu pai e lhe direi: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e eu nem mereço mais ser chamado seu filho. Aceita-me como um dos seus empregados. Então ele se levantou e foi para a casa do seu pai. E enquanto o moço ainda estava longe, o pai o viu e ficou comovido. Então correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, e eu não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam o meu filho com ele e ponham um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comê-lo e nos alegrar, pois esse meu filho estava morto, ele voltou a viver, estava perdido e foi achado. E todos começaram a festejar. O filho mais velho, e agora quero a ênfase com você, o filho mais velho, no entanto, estava no campo. Quando ele regressou, ao chegar perto de casa, ouviu o barulho da música e da dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E ele lhe disse: o seu irmão voltou para casa são e salvo. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou muito irritado e não quis entrar na casa. Seu pai então veio para fora e insistiu que ele entrasse. Mas ele disse a seu pai: todos esses anos eu tenho trabalhado para o Senhor e nunca desobedeci a nenhuma das suas ordens. Entretanto, o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho, que desperdiçou os seus bens com prostitutas, ele volta, então o Senhor mata um bezerro gordo para ele? O pai então lhe disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que festejar e nos alegrar, pois seu irmão estava morto e agora voltou a viver. Ele estava perdido e foi achado. Gente, olha que coisa profunda esse texto. Olha que coisa séria. Quando a gente não está alinhado e entendendo quem Deus é para nós, como pai, a gente nem percebe. Nós estamos na casa dele, na presença dele, o tempo todo. E tudo que ele tem é nosso, mas não necessariamente a gente percebe. O resumo disso: um pai tinha 2 filhos, o mais novo se perdeu, se arrependeu, foi restaurado pelo amor do pai. O mais velho, embora presente, revelou indignação e uma dor guardada no coração. O ponto aqui que a parábola vai mostrar pra gente é que existe uma crise de identidade de relacionamento. Estar em Deus, ir à igreja, ler a Bíblia todos os dias, orar, simplesmente de forma como ele conta aqui, em tudo te obedeci, não significa que a gente conhece o nosso Deus como Pai. E muitas vezes a gente nem se dá conta disso, como era o caso desse garoto, desse filho, desse mais velho, que espera-se que ele fosse o mais maduro, o mais experiente, passou mais tempo com o pai, teria mais história para ter conhecido esse pai. Só que, no entanto, não. No entanto, ele, quando vê aquela situação, que o outro, que na visão dele, tinha desobedecido, saído, largado e de fato o fez, e isso não é uma inverdade, muito pelo contrário, ele de fato fez, tanto que ele se arrepende,
Mas o ponto é que este filho que estava em casa olhou para essa situação e se entristeceu, se irritou, questionou: como pode? Por tantos anos eu te servi e você nunca matou um bezerro gordo para mim, para os meus amigos. Muitas vezes a gente pode estar na presença de Deus de uma forma de uma troca, mesmo que inconsciente. E esse é o segredo do que a gente está conversando aqui hoje. São coisas que, se a gente olhar verbalizando, a gente vai dizer: não, imagina, eu creio em Deus como meu pai. Mas o ponto é que quando uma circunstância acontece, que algo sai do controle, que algo não aconteceu como a gente esperava, quantas vezes a gente tende a pensar que Deus não nos ama? Eu não sei você, mas eu já passei por isso. Eu já tive um nível de fé e de relacionamento com Deus limitado como esse rapaz, a ponto de em algum momento eu olhar e pensar exatamente assim. Se eu fechasse os meus olhos e pensasse em mim alguns anos atrás, eu já vivi exatamente essa cena. Eu tive a sensação de que eu estava produzindo, servindo a Deus, mas que ele não, outros eram abençoados, eu não. Só que isso não revelava Deus, isso revelava o meu coração, que não conhecia. Só que, antes da gente avançar, eu quero que você pare um pouco para pensar na frase desse pai. O pai não repreendeu o filho. Não chegou e falou assim: que isso, menino? Tá maluco? Você é besta, você é bobo? Não. O pai olhou para esse filho e disse assim: meu filho, você está sempre comigo. E tudo o que é meu é seu. Tudo o que é meu é seu. O pai entendeu esse menino, não o repreendeu, mas chamou a ele para uma realidade. Escuta, filho, você está sempre comigo. Como é que você não percebeu? Como é que você precisava me pedir? Qual parte você não entendeu? De que tudo que eu tenho é seu? Em que momento se perdeu o seu entendimento de que para esse nós estamos entregando um bezerro gordo porque ele estava perdido, ele estava morto. Você está comigo o tempo inteiro. Você é meu e eu sou teu. Tudo que eu tenho aqui você tem acesso. O Senhor hoje olha nos nossos olhos e nos faz um convite para que a gente possa fazer uma avaliação de como é que está a nossa relação com Ele. Será que a gente, de fato, olha para as circunstâncias e vê, talvez, a vida de um irmão, ou vê, não que a gente não queira que o outro irmão se dê bem, mas quando a gente olha em perspectiva, parece que o outro irmão está sendo mais abençoado do que nós. Você já viveu isso? O Senhor te pergunta isso. O Senhor me pergunta isso. E qual que era o grande problema daquele garoto, daquele filho? Ele estava, na verdade, sentado numa cadeira de servo. E aí ele tinha expectativa de filho. Não funciona. Porque o servo, e aí a gente vai ser realista aqui, o servo não tem o mesmo acesso de um filho. Eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, e ele é uma pessoa querida, e eu trato ela com muita atenção, carinho e respeito. Mas eu tenho para ela um pagamento que é limitado. A minha filha, ou meu filho, que para a glória do Senhor, e em breve ele vai me dar esse presente para minha família, é incomparável que ela vai ter acesso. Essa casa é dela, o que nós temos é dela, é dele. A pessoa que entra na minha casa e trabalha, ela tem a chave, mas a chave não é dela. Ela não pode entrar aqui em qualquer momento. Há um momento exclusivo, específico que ela pode entrar nessa casa. Há um horário específico. Há um acesso na portaria específico. O meu filho, a minha filha, serão donos dessa casa. Assim como o seu, se você tem. Mas, se um filho não entende que ele é filho, ele vai estar calculando o que ele fez de certo e errado. Quanto da lei de Deus ele obedeceu?
O quanto que ele foi aquele filho obediente que lavou a louça, que não fez maltratação, que de repente estudou bem na escola e teve uma boa nota. A gente é assim, muitas vezes. A gente faz conta, a gente faz a avaliação de coisas que fazemos certo e errado, como se esse relacionamento com Deus, como se um relacionamento de um filho e de um pai tivesse pautado nisso. Olha, eu não preciso ter filho ainda para conseguir me colocar num lugar e imaginar que não é sobre o quanto um filho faz ou deixa de fazer que um pai vai amar ele. Eu posso olhar da minha própria relação com a minha mãe. Eu procurei sempre honrá-la muito, mas não foram todos os meus dias que eu a honrei. Não foi todos os dias que eu fui uma filha obediente, atenciosa. Muitas vezes eu falhei. Alguns momentos eu fui grosseira, alguns momentos eu nem percebi. Em alguns momentos eu fiz de maneira deliberada, enquanto meu coração não estava quebrantado ainda e transformado. Mas ela nunca deixou de me amar. Você imagina o nosso Deus? A palavra diz que, como pode uma mãe abandonar os seus filhos? Dificilmente. A própria Bíblia fala assim, quase que se vocês que são maus não abandonam seus filhos, que dirá eu? Mas a palavra fala ainda que teu pai e tua mãe te abandonassem, eu jamais te abandonaria. Porque o amor de Deus não é condicional como o nosso. O amor dele é incondicional, ele é eterno, é inteiro, é completo. E por que é tão importante a gente saber isso? Porque senão a gente vai sempre estar com a perspectiva errada. A gente não vai ter a relação com Deus de entender que o que ele tem é nosso. E isso é muito bonito de falar, mas na prática, muitas vezes, é algo intangível. É algo que a nossa circunstância joga tão contra e parece tão irreal que a gente não consegue engolir isso de verdade. A gente fala de boca. A gente até na mente assim, ó, não, eu sou filho de Deus, mas eu tô falando das atitudes que mostram isso. O nível da nossa ansiedade mostra isso. O nível do nosso descanso mostra isso. O nível de medo que a gente tem mostra isso. O nível de confiança que a gente tem mostra isso. Eu não tive o privilégio de conhecer meu pai, por N circunstâncias, do que ele tinha para me entregar quando, quando eu fui concebida, era ir embora. Isso é o que ele tinha para entregar. Era seguir a vida dele. E por muitos anos, a figura dele me fez muita falta. Ainda que eu, dentro das minhas crenças, não aceitava, nem verbalizava isso, não. É suficiente. Hoje, uma mulher madura, com 41 anos, eu sei o quanto um pai faz falta. Eu sei o quanto eu senti falta da presença dele, porque é além do entendimento cognitivo. Nós fomos construídos de uma maneira que a figura paterna, ela é importante para a construção de um filho, de uma criança. A presença de um pai real traz segurança, traz o envio, faz com que haja coragem, com que haja uma identidade bem formada. A ausência de um pai, ainda que eu tive uma mãe maravilhosa, que cumpriu com maestria o papel dela de verdade, que fez muito além, assim, que me entregou o que ela nunca recebeu, que foi mais do que pai e mãe junto, que foi maravilhosa, que foi espetacular de verdade, que me entregou valores, amor, me ensinou a amar a Jesus, me ensinou a ter integridade, a realmente ser uma pessoa que valoriza o caráter. Ela me ensinou isso, nos detalhes, na vida diária. Aquela mulher brilhante fez isso comigo. Ainda que ela me entregou todo o amor maravilhoso que eu poderia receber, o meu pai fez muita falta para mim. E por muitos anos da minha vida, eu não conseguia ter uma revelação real de Deus como pai. Eu entendia aqui, eu entendia aqui porque eu ouvia, eu entendia aqui porque eu verbalizava, mas quando lá no íntimo eu me deparava com alguma circunstância, eu era como esse rapaz. Parecia que outros eram abençoados e eu não. E eu nem chegava ao ponto de questionar Deus muitas vezes. Eu não tinha essa coragem. Mas lá no fundo, no fundo, no fundo,
Eu deixava de viver a minha identidade de verdade. Não florescia, eu não fluía, a minha vida empacava. Parece que algo falta. E está faltando mesmo. O Senhor quer curar toda imagem caída de paternidade na nossa vida. Talvez você até teve o seu pai, mas de uma maneira distante, de uma maneira com que ainda permitiu que marcas acontecessem na sua vida. E isso torna mais difícil esse processo. Eu sei na pele como isso é verdadeiro. Talvez o seu pai fez o melhor que ele pôde. Aliás, sem dúvida. Poxa, mas meu pai era um bêbado. Ele entregou o que ele tinha, acredite. Nosso pai biológico, nossa mãe biológica, não nos devem nada. Eles nos deram o dom da vida, que era tudo que precisava. O seu DNA, as suas qualidades, o Senhor aprove a Deus usar o nosso pai e nossa mãe, mesmo na sua limitação. Mas o ponto é que chega um momento onde o Senhor fala: o teu pai sou eu. O teu pai sou eu. Eu quero que você mude a sua perspectiva. E nós precisamos de cura para isso. A nossa alma precisa de cura. As nossas memórias lá de uma infância, da ausência desse pai. Muitas vezes ela está gritando. E eu estou todos os dias na presença de Deus. Mas eu ainda não conheço qual é o meu pai. Na hora de uma escassez, eu ainda titubio. Ainda acho que eu tô sozinha, que eu tô sozinho. O menor é o filho que quer voltar para a casa do pai, para ser servo. O maior é o filho que está na casa do pai, como servo, e não sabe ser filho. O filho mais velho estava na casa do pai, mas sem intimidade. Mesmo tendo tudo, não se via como filho, mas como um servo. A lição que a presença não significa relacionamento. É possível estar perto de alguém ainda assim distante do coração. O filho sabe que é amado porque é filho e não pelo que produz. O filho mais velho baseia-se numa segurança no quanto servia e obedecia, revelando uma mentalidade de servo e não de filho. Filhos não precisam fazer para serem amados, pois já são amados por quem são. Mesmo que se percam bênçãos ao longo do caminho, o pai nunca é perdido. O chamado é voltar para confiar no amor do pai, buscá-lo e conhecê-lo como um pai. A identidade de filho, o filho mais velho servia esperando recompensa, reconhecimento, revelando uma mentalidade de um servo. O servo aqui é assim. Ele trabalha por um salário e está tudo bem, não há nada de errado nisso. Quando isso é uma relação de serviço. Mas quando é uma relação de filho, isso é destruidor. O ponto aqui é que esse é um tema extremamente simples de falar, mas profundamente desafiador para se viver. Se a gente ainda não teve essa revelação. A gente pode, às vezes, passar por anos de terapia. Eu fui alguém que eu fiz inúmeras coisas em relação à ministração, com pastores, terapias com profissionais muito importantes, mas por anos e anos e anos e anos e anos da minha vida. Eu sou um testemunho de alguém que não tinha uma plenitude de revelação de Deus como Pai. E isso limitou a minha vida em Deus de uma forma tão, tão profunda. Isso impactava em tudo. Porque sem entender Deus como Pai, a vida cristã não existe a vida real. Ela pode ser uma religião, ela pode ser bons valores, ela pode ser um acalento para a alma num momento de uma angústia, mas ela não é uma vida, porque tudo o que a cruz nos ensina, que Jesus veio fazer, era nos comprar como filhos, era restaurar e regenerar todas as coisas, obviamente todo o governo, toda a terra, a natureza, tudo. Mas dentro desse tudo estou eu e você, que a expectativa era nos fazer uma multidão de filhos. Filho conhece,
filho tem paz. Filho vai para a palavra de Deus e começa a ler, e lê como se fosse uma biografia do pai para ele. Uma biografia não, o diário do pai para o filho. E tem coisas que você e eu podemos passar anos em terapia e ela nunca vai alcançar o lugar que o Espírito Santo de Deus pode, dentro dessa transformação, dessa revelação. Por isso que você e eu precisamos ir para a palavra. Sabia que a palavra nos ensina uma coisa importante? Ela vai dizer que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o nosso espírito ele é automaticamente recriado. Porque ela é uma graça, é um dom de Deus. Ele vem, eu confessei a Cristo pela fé, reconheci que eu sou um pecador, entreguei minha vida para ele, e você ao final desse encontro, se você nunca fez isso, você vai ter essa oportunidade, fica comigo. Mas se você já fez isso, no momento onde um verdadeiro arrependimento por estar distante de Deus, e uma declaração de querer ser filho de novo, ser feito filho dele, a Bíblia diz que nesse momento o nosso espírito, ele reviveu imediatamente. Agora a palavra ensina que a nossa alma, que como eu comecei a nosso encontro contando, a sede da nossa alma são os nossos pensamentos, seguido dos nossos sentimentos e das nossas decisões, das nossas vontades. A alma, ela precisa ser restaurada pela palavra. Por isso que o Senhor fala, não tome a forma desse mundo, não tome o modelo desse mundo. O mundo é um mundo órfão. A maioria das mazelas e dores que a gente vê na nossa sociedade, ela é reflexo de uma natureza sem pai. Sem pai. Sem um pai firme. Sem um pai presente. Sem um pai amoroso. Sem um pai viril. Sem um pai protetor. Sem um pai provedor. Por isso que, quando você vê muitos homens e mulheres perdidos, quando você vai olhar para a história deles, você vai encontrar uma família disfuncional. E aí a gente continua, às vezes mesmo indo para uma busca por Deus, mas a gente continua com as mazelas de uma família disfuncional e não percebe que hoje nós fazemos parte de uma nova família, que começa na figura de Jesus, que comprou com sangue o nosso acesso a ser filho de verdade. O Senhor quer mudar nossa perspectiva, mas para isso eu preciso pegar a minha alma de maneira responsável e falar, Senhor, tá aqui, ó. Eu não sei ser filho. Eu não sei. No meu íntimo, eu sei que eu não sei. Eu verbalizo que eu sou tua filha, eu vou para a igreja todos os domingos, eu busco a tua palavra, mas lá no fundo do meu coração, eu ainda não consigo me ver como filha, como filho. Essa conversa honesta é um dos primeiros passos que nós precisamos dar. E aí, talvez você, como eu, algum tempo atrás, quando eu ouvia alguma pregação desse tipo, eu ficava mal, sabia? Eu falava, eu já sei disso, eu já entendi, mas eu não sei como resolver, eu não sei como é que eu arrumo isso. E aí eu venho aqui para testemunhar para você, para dizer, escuta, a gente não sabe mesmo. O que o Senhor espera de nós não é que a gente saiba, porque Ele já sabe que nós não sabemos. O que Ele espera é que a gente reconheça e vá para o Espírito Santo de Deus, que a palavra nos diz que Ele é quem nos ensinaria todas as coisas e que Ele curaria o nosso interior. Nós precisamos ir para Ele e poder dizer, Senhor, eu estou com a perspectiva errada. Eu, no final, quando eu olho os meus frutos, as minhas ações, quando eu olho lá para dentro do meu coração e eu simplesmente começo a pensar um pouco sobre o que eu penso, sinto e falo, eu sei que no fundo eu não tenho uma revelação do Senhor como meu Pai. Me ajuda. Eu quero ter essa experiência, eu não sei. Eu não sei, mas eu quero. O Senhor só espera de mim, de você, uma verdadeira vontade. O livre-arbítrio continua em nossas mãos. E talvez a sua mente venha, mas eu sei, mas eu não consigo. Quando eu olho, eu não sinto ainda Deus como meu Pai. Eu quero te desafiar. E você está diante de alguém que viveu isso, como eu te falei, por anos, décadas, mesmo estando dentro da igreja. Mas quando eu entendi que eu precisava
quando eu fui honesta com Deus e eu falei. E eu não falei uma vez, não foi na minha primeira oração. Eu posso te dizer uma coisa, eu venho numa construção, nos meus últimos anos, uma construção dessa verdadeira revelação como filho, sabia? Quando lá atrás eu comecei isso, eu pensava que ia ser, cara, mas o que acontece? Parece que eu conheço, eu sei, eu já oro, eu já orei, mas eu ainda não vejo a plenitude disso. Não caia neste engano. Escute, é uma construção. Eu não sei o quanto dessa revelação de pai foi tolhida na sua vida. Se foi como a minha, ou pior, como muitos outros, que foi ainda muito pior do que a minha, porque talvez você nem mãe você pode ter tido, ou mesmo você teve essas pessoas ali e foram tantas feridas que você não consegue nem pensar, que você tem asco até quando você pensa disso. Se a sua situação é como essa, eu quero te dizer uma coisa, não retroceda, simplesmente continue buscando ao Senhor, teu Pai, dizendo para Ele que você precisa, deseja, anseia que essa revelação aconteça, e Ele vai construir isso. Você não está no mesmo lugar, assim como eu também não estava. Porque antes nem sequer a percepção existia. Hoje, só o fato de ter a consciência, um passo já foi dado. Não pare. Se você precisar, ore sobre isso todos os dias. E não ore de forma mecânica, ore de forma honesta. Se você ainda não sente, fale isso para o seu pai. Ele vai dizer como esse pai olhando, meu filho, você está comigo todos os dias. Tudo que eu tenho é seu. Deixa essa doce voz entrar no seu interior todos os dias, até que ela seja uma verdade. Sabe algo sobre o Espírito Santo? Existem coisas que ele vai nos ensinar. Vai passar por um processo cognitivo. Nós vamos entender. Existem outras coisas que ele vai curar, como um remédio. A gente não sabe como que quimicamente o remédio funciona no nosso corpo. Um médico vai saber, um cientista vai saber, porque ele vai ter estudado aquilo, mas saber na prática como aquilo funciona dentro do nosso organismo, nenhum ser humano consegue. Ele pode entender de maneira técnica, mas não vivencial. Isso só o nosso Deus sabe. Então a cura é outro aspecto que o Espírito Santo faz. Ele vai, põe a mão dentro de nós e algo que era doente, ele pode curar. Mas existem outras coisas que ele simplesmente transforma. Ele simplesmente imputa dentro de nós a verdade de Deus como Pai. Tem coisas que nós vamos precisar que ele simplesmente vá lá e faça uma transformação. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Eu posso te assegurar, como quem olha nos seus olhos hoje, e dizer, você não vai se arrepender. Como essa construção é gloriosa. Como a vida fica mais leve. Só não se deixe enganar. Não é de um dia para a noite. Não desista. Continue nesse caminho até aqui. E você vai perceber. Se você perseverar e entender que no final do dia tudo se resume em conhecer ao nosso Pai como Pai. Se você não desistir desse caminho, se você não desistir de buscar, você vai olhar para trás e vai perceber, caramba, aos poucos eu estou começando a ver isso. Aos poucos, algo que era tão escasso, algo que eu só conseguia me ver como um servo. Eu não tinha nem coragem, eu me sentia sempre menor do que os outros. Eu estou começando a ver isso diferente. Eu não me sinto melhor, e eu não me sinto pior. Mas eu começo a entender que o Senhor me aceita. Viva essa experiência. Se permita viver. O doce Espírito Santo está pronto. Ele não precisa que você e eu estejamos prontos, ele só precisa de um elemento. A nossa entrega, a nossa vontade. O restante, seja o ensinar como ser filho, seja o curar a ferida, ou seja uma transformação que não se pode explicar. Simplesmente, um momento você e eu olhamos e a gente vê essa transformação, ele está pronto para fazer. E se essa palavra
ela faz sentido para você, se essa palavra é para você. Simples assim. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos comigo, que nós vamos orar. E eu vou colocar uma canção. E eu quero que você possa ter um tempo seu com o Senhor, de verdade. Simples. Sem liturgia. Eu não sei se você está na sua casa, se você está num ambiente confortável, se você está num ambiente tranquilo. Talvez você esteja no meio de um lugar muito barulhento. Talvez você esteja no meio do trânsito. Não sei. Independente de onde você estiver agora, é possível, sim, você se concentrar única e exclusivamente na presença do teu Pai e pedir para Ele te ajudar a ter essa identidade cravada em você, impressa, nem que seja um pouquinho, até que essa revelação completa se manifeste. Eu quero convidar você a orar comigo. Vá acalmando o teu coração, vá se permitindo pensar no Senhor como Pai. Em tudo isso, se tiver a liberdade e quiser chorar, seja livre, chore. Mas deixa o nosso Deus falar no teu coração. Ele está aqui. Senhor, o Senhor é tão bom. Tu és nosso Pai de amor. Tu és nosso Pai de amor. Obrigada, Senhor. Como nós precisamos de Ti. Nosso Espírito, fale conosco. Fale conosco, Senhor. Me adotou, generosamente me chamou de filho seu. Teu amor me reinventa e sopra vida em mim, e com o fôlego do teu Espírito eu corro
mais alto, abraça-me com teu amor. Toma-me em teus braços, leva-me mais alto, abraça-me com teu amor. Diga isso a ele. Toma-me em teus braços, leva-me mais alto, abraça-me com teu amor. Toma-me em teus braços, leva-me mais alto, abraça-me com teu amor. Toma-me em teus braços, leva-me mais alto, abraça-me, abraça-me, abraça-me com teu amor. Toma-me em teus braços, leva-me mais alto, abraça-me com teu Senhor, em nome de Jesus, como nós precisamos dessa revelação, Pai. Como nós precisamos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Completa essa obra na nossa vida, Senhor. Eu oro por mim, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos assegura que o Espírito Santo completaria, nos ensinaria todas as coisas. A palavra diz que o Espírito Santo esquadrinha o nosso interior e esquadrinha o Espírito de Deus e nos alinha. Pai, tem coisas que o Senhor sabe, nós não damos conta de fazer. Existem tantos traumas, tantas experiências, tantas marcas, tanto engano, tanta cegueira, tanto orgulho, tanta natureza caída em nós que nos impede de viver a verdade do que o Senhor comprou para nós, que é uma identidade de filho. Por isso nós precisamos tanto de Ti, Espírito Santo. Doce Espírito, completa essa obra em nossa vida. Nos ensina a ser filhos. Aquilo que nós precisamos aprender, nos ensina. Aquilo que nós precisamos de cura, coloca a Tua mão no nosso interior e cura. Mas aquilo que somente uma transformação completa, sobrenatural. Quando nós precisamos disso, eu te peço, Espírito Santo, manifesta essa transformação em nós. Eu oro por cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Eu oro por mim e por cada um dos meus irmãos. Completa essa obra em nós. Completa esta obra em nós, Senhor. Pai, que nós possamos de verdade ter um encontro contigo a ponto de viver este aprendizado de ser filho, a cura de toda orfandade e uma transformação sobrenatural que faz a nossa identidade se revelar, de maneira com que isso fortalece o nosso espírito, mas transforma a nossa alma, nossa mente, pensamentos, nossos sentimentos, nossas vontades e as nossas ações. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu abençoo cada um dos meus irmãos aqui, quem está aqui agora, quem está vendo a gravação. Pai, eu declaro em nome de Jesus que uma unção de filho venha sobre nós. Essa identidade, essa revelação, a clareza de ter o Senhor como um pai de amor. Senhor, em nome de Jesus, aquele que está servindo, está fazendo por recompensa e não por amor, nos livra disso, nos livra desse engano, desse papel caído, que não é para esse papel que o Senhor morreu numa cruz, que Jesus morreu numa cruz. Eu abençoo cada um que está aqui, Pai. Haja vida, haja uma unção de paternidade, que seja liberado, que cadeias caiam, que enganos caiam, que cegueira caia pelo poder da palavra, pelo poder que há na tua palavra, que ela é verdadeira, suficiente, que separa a nossa alma do espírito, que nos arranca do engano, que faz cair as escamas dos nossos olhos, que nos arranca de todo o calabouço, que quebra as amarras, Senhor, de toda a orfandade. Eu declaro o poder do teu espírito floresce, flui, alcança a nossa história, alcança a nossa vida, limpa de nós para nossa linhagem. Eu declaro, Senhor, que em nós todo espírito de orfandade cai por terra e uma identidade verdadeira de filho vem e flui em nós e através de nós. A nossa geração é limpa de nós para frente, feito de filhos do Deus Altíssimo, que sabem a sua identidade, que sabem que estamos contigo e tudo que o Senhor tem é nosso.
e que nos alegramos com aquilo que o Senhor se alegra, a ponto de nunca mais olharmos para um irmão, olharmos para uma circunstância e, Senhor, e não nos alegrar e nos irritar, porque se estamos longe de ser filhos, aquilo que te alegra não nos alegra. Isso é um dos diagnósticos, uma das evidências de que estamos longe, nos faz filhos. E a sua obra vai nos alegrar. Nos faz filhos e o resgate de um outro filho vai nos alegrar. Nos faz filhos, Pai, e toda a bênção que o Senhor queira entregar a quem está à nossa volta, ela vai nos enriquecer também. Porque vamos saber que o coração do nosso Pai está feliz. Porque como filho, estaremos felizes com o coração do nosso Pai. Eu declaro essa verdade sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te abençoo. E se você que ainda me ouve não teve a oportunidade e o privilégio de ter um dia entregado a sua vida a Jesus, eu quero dizer para você que esse momento chegou. Você não está aqui à toa. Não é uma emoção. Não é um acaso. Se você sente que algo fala ao teu coração hoje, você nunca teve a oportunidade de reconhecer que todo ser humano pecou, porque isso que a palavra diz, que você e eu pecamos, pecar é errar o alvo. A gente tomou a nossa vida, tomou as nossas decisões, e isso nos afastou do Senhor. Se você quer hoje voltar para Jesus, se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, eu quero te convidar a, de maneira genuína, simples e genuína, fechar os teus olhos apenas para que você não se distraia e repetir comigo essa oração. Essa oração, ela é para que a gente se arrependa no nosso íntimo de ter andado longe do Senhor, mas que também a gente declare que nós desejamos no nosso íntimo voltar e tê-lo como nosso Pai. Vamos orar juntos. Diga assim: Senhor Jesus, eu hoje ouvi a tua voz. Eu reconheço que eu sou pecador e que o meu pecado me afastou de ti. Mas eu me arrependo hoje. De verdade, Pai, eu me arrependo hoje. Eu te peço, lava-me com o teu sangue. Me limpa. Como aquele filho pródigo, eu te peço em nome de Jesus, me lava. Mas também como o filho que ficou, eu te peço, me revela o que é ser um filho. Eu te recebo como o meu Senhor e suficiente Salvador. Eu te recebo como o meu Pai eterno. Em nome de Jesus. Amém. Se essa é a tua realidade, se você fez comigo essa oração pela primeira vez, ou se você se reconciliou com Jesus, que alegria poder participar desse momento contigo. Eu quero poder te conhecer, e uma maneira disso acontecer é você ir lá no Instagram, Cap Likeness, e você ir lá no direct me deixar uma notícia. Eu quero ter o privilégio de orar por você e te abençoar. Isso nada tem a ver com religião. É sobre uma vida de relacionamento com o Pai. E eu, como sua irmã, quero poder ter o privilégio de te ajudar nessa jornada. Te abençoo em nome de Jesus. E você que está aqui comigo, ao vivo, eu também te abençoo. Eu não sei se vocês têm algum pedido de oração ou algo a dizer. Se tiver, agora está liberado, só abrir o microfone ou mandar uma mensagem. Amém. Ou se caso não tiver nenhum pedido específico, eu quero abençoar. Amém. Eu quero abençoar a nossa vida. Eu te abençoo. Você é linda. Que coisa boa, sabe? Deus abençoe você e toda a sua casa. Eu quero declarar sobre você e a tua família, você que está aqui presencial comigo, mas você que também vê essa gravação. Eu declaro a vida de Deus sobre a tua vida. Eu declaro que o poder da palavra, ele lava o teu interior, te prepara para uma nova temporada, te fortalece. Eu declaro que o doce Espírito de Deus te traz revelação de quem o Senhor é, de quem o teu Pai é. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde, sobre a tua casa. Eu declaro que em nome de Jesus, o que o Senhor sonhou para você e para a tua família se cumprirá. Eu declaro que a fome e a sede de Deus no seu interior cresce. Eu declaro que você começa a se aproximar da palavra e ela se torna um alimento que fortalece o teu espírito, que vai e coloca a tua alma sobre um cuidado, sobre o governo de Deus, e que as suas ações produzem frutos daquele que conhece o Deus vivo. Te abençoo
na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Te abençoo. Quer dizer algo, Érica? Se sim, seu microfone está multado. Agora. Não consigo te ouvir bem. Eu tô no ônibus, eu apertei sem querer. Ah, no ônibus. Ah, não tem problema. Glória a Deus, te abençoe. Que bom que você acompanha a gente mesmo aí. Que Deus tenha abençoado a tua vida através desse nosso encontro em nome de Jesus. É isso. E a todos, um beijo. Que Deus abençoe. Nos vemos na próxima CAP. Convide um amigo, acompanhe o nosso canal no YouTube e a gente se vê construindo uma identidade de verdadeiros filhos do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Beijo, tamo junto.